Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço carinhoso e o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração através desta porção rica da sua palavra, que nós vamos ler agora e sobre ela meditar. Antes, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra permanece para sempre. Ela é imutável, porque ela vem de um Deus imutável, o Senhor, único Deus. Nós queremos pedir a Tua bênção nesta hora. Vamos meditar sobre a Tua palavra. Dependemos totalmente do Teu ensino, da Tua unção, ó Espírito Santo de Deus, para que a palavra possa penetrar não somente nos nossos ouvidos e na nossa mente, mas no nosso coração e faça ali atinja ali aquele propósito do teu coração para cada um de nós, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele é que oramos. Amém. Convido você a abrir a Bíblia na carta escrita por Judas. Nós sabemos que não é o Judas que traiu Jesus quem escreveu esta carta. É Judas, irmão de Tiago. Ambos, Judas e Tiago, foram meio-irmãos de Jesus. Eles eram filhos de Maria com o seu marido José. Jesus Cristo foi o Filho gerado pelo Espírito Santo, colocado ali milagrosamente no ventre de Maria. Jesus nasceu como nós todos nascemos, porém não com a semente do pecado com a qual nós nascemos. Depois, o casal Maria e José tiveram outros filhos e um deles era Judas. Nós encontramos uma referência muito clara a esse respeito em Mateus 13:55, onde diz assim: não é este, estavam se referindo a Jesus, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, nós temos a certeza de que este Judas, embora meio-irmão de Jesus Cristo, não reivindicava de forma alguma esta posição. Ele inicia a sua carta dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Quero ler ainda o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Baseado nesta porção aqui da palavra lida, eu coloquei este tema para a nossa meditação: amados e armados. Então vamos meditar um pouquinho sobre esta carta tão preciosa de Judas, servo de Jesus Cristo, debaixo deste tema. Ele nos chama aqui, ele chama os seus destinatários e nós nos incluímos neles, porque toda esta palavra é para nós, é para você, é para mim. E ela foi escrita sem um destinatário específico aos amados em Deus. E estes amados em Deus são exortados no versículo 3 a batalhar diligentemente. Por isso, vamos colocar como tema amados e armados.
Esta carta foi escrita porque na época dos primeiros anos da igreja cristã, a igreja instituída pelo Senhor Jesus Cristo, houve a infiltração de muitos falsos mestres, cristãos, entre aspas, que traziam desvios do ensino do Senhor Jesus e do ensino dos apóstolos, que era o mesmo ensino, claro. Então, estes falsos mestres faziam uma confusão dentro da igreja de Jesus Cristo, na reunião dos irmãos, na vida dos irmãos, e provocavam o afastamento de muitos com os seus ensinos falsos, distorcidos, fora dos princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. E então, para caracterizar essa batalha, Judas faz expõe aqui uma série de assuntos de 3 em 3. É interessante observarmos isso, os triplos observados aqui nesta tão pequenina carta e tão importante. Em primeiro lugar, para caracterizar essa batalha, que deve ser intensa, porque diligentemente aqui significa com diligência, lógico, né? Ou seja, com intensidade. É uma batalha, não é uma batalha amena, fraquinha. De vez em quando você estiver mais forte, você vai lá e luta. Não, é uma batalha intensa. Por isso é preciso nós nos armarmos para esta batalha. E Deus nos dá tudo isto. Vamos ver em primeiro lugar 3 exemplos da justiça divina. Por isso, essa justiça vem por causa desses desvios, e não é só naquele tempo da igreja cristã primitiva. A justiça de Deus vem lá do início já, se manifestando. E os exemplos que Judas traz aqui são lá do Antigo Testamento, que era a única parte escrita da Bíblia então, naquela época, e esses cristãos aqui que receberam essa carta, ao que tudo indica, estavam bem familiarizados com o conteúdo do Antigo Testamento, da lei e dos profetas e dos salmos. Porque aqui nos versículos 5 e 6 e 7 da carta, é o único capítulo que ela tem, aqui nestes 3 versículos nós vemos 3 exemplos da justiça divina para com estes falsos mestres, para com esses desvios, com essas pessoas que se infiltravam na comunidade cristã com o intuito de confundir os ensinos de Cristo e afastar pessoas do caminho de Deus. Quais são esses juízos? Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, então, eles sabiam, né? De tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Deus exerceu juízo sobre os israelitas, que Ele mesmo tinha retirado do Egito, mas que não creram nele. Aqueles israelitas, embora vissem o poder de Deus, o amor de Deus, não creram. Foram chamados aqui de incrédulos. Destruiu, pois, os que não creram. Morreram no deserto pela incredulidade. Verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu primeiro domicílio, o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o juízo de Deus, a justiça de Deus se manifestou também sobre os anjos caídos, aqueles que seguiram a Satanás na sua rebeldia. Então, guarde essa palavra: incredulidade, rebeldia, Deus exercendo a sua justiça sobre estas coisas. E, em terceiro lugar, dentro destes exemplos da justiça divina,
no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra, os anjos caídos e os israelitas incrédulos eram 3 elementos muito conhecidos desses cristãos do primeiro século. Eles conheciam essas histórias e eles sabiam o que aconteceu com esses 3 elementos aqui. Foram destruídos. Deus julgou a rebeldia dos anjos que caíram. Deus tem guardado o juízo final eterno para eles. Deus não deixa sem punição esses pecados, porque Deus é justo. Ele seria injusto se ele não punisse, não exercesse a sua punição. Não estou falando de castigo, estou falando de punição justa de Deus, tal como está descrita na palavra. E Sodoma e Gomorra, Deus está punindo aqui o quê? A sensualidade, a prostituição, a imoralidade, os pecados nessa área. E não pense, meus queridos, que esses pecados vêm com tudo sobre a vida da pessoa, de cara. Não, principalmente os pecados na área sensual, sexual, vêm sorrateiramente como uma infiltração numa parede. Hoje, através de um programa na televisão, e a televisão está recheada de sugestões imorais, impuras, que destroem a pureza no coração, desde criancinhas até jovens, adolescentes e adultos. E a sensualidade e a imoralidade vão penetrando e vão destruindo, e de repente a pessoa começa a se sentir mal, angustiada, insatisfeita e não sei o que e tal. Por quê? Porque está sendo engolida por esse espírito aos pouquinhos, até uma destruição total. Foi assim que aconteceu com estes 3 exemplos aqui. Vamos ao segundo ponto. No versículo 11 nós encontramos 3 tipos de maldade nas pessoas. Naquele tempo, veja se não existe no nosso tempo também. Claro que sim. Que tipos de maldade? Olha o versículo 11. Judas diz assim: ai deles. Deles quem? Desses falsos cristãos que estão entrando e disseminando o seu ensino falso, venenoso. O veneno não é um copo assim, cheio de veneno. Uma gotinha. Eu já ouvi dizer que o veneno de rato são alguns grãozinhos no meio de um fubá ou uma comida que se oferece, que se deixa lá num certo lugarzinho, para que ele, comendo aquela comida, ingira também aquela pequena porção de veneno. Não vem um prato cheio de veneno. Assim também não vem o pecado, ele próprio, Satanás com um tridente, saindo fogo pela boca e olhos de fogo olhando e dizendo: vou te matar. Não, vem aos pouquinhos, uma música. Solta uma música na mente e aquela música fica rodando lá, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ai deles, por quê? Verso 11, porque prosseguiram. Aonde? Pelo caminho de Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Pode ser que você pense, mas quem são esses? Caim, Balaão, Corá? Os cristãos que estavam recebendo essa carta sabiam bem quem eram essas 3 personagens. Eu não vou ficar aqui agora descrevendo esses 3. Eu vou ficar no que o texto diz. Poderia fazê-lo, porém, o tempo não vai permitir. Mas veja, o caminho de Caim foi o caminho da soberba, do orgulho. Eu ofereci um sacrifício melhor do que o do meu irmão.
Deus aceitou do irmão que foi oferecido em humildade, em obediência, e rejeitou o de Caim que foi oferecido em orgulho e soberba. Então esse é o caminho de Caim, o caminho da soberba. Eu sou o melhor. E o caminho de Balaão, qual é? O erro de Balaão, ganância. Quanto mais tem, mais quer. É a insatisfação no coração daquele que não se satisfez na única fonte de satisfação que é Jesus Cristo. Então vai buscar em todas as coisas que não satisfazem, mas quanto mais tem, mais quer. Ganância. Foi Balaão, ele amou o prêmio que estava sendo oferecido para ele. Não pôde atrapalhar o povo de Deus de um jeito, mas atrapalhou de outro. Achou um jeito lá para trazer as más orientações, porque ele queria aquele prêmio. Hoje, enriquecimento fácil, né? É uma coisa que brilha nos olhos de tanta gente. Precipitaram-se no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Pereceram, morreram na revolta. De novo, essa palavra aqui, revolta. Esse aqui, Corá, como diz aqui na outra tradução, Coré, Datã e Abirão, 3 homens, moveram uma ação de rebeldia contra a autoridade instituída por Deus. E essa história está lá no Antigo Testamento, no livro de Números. E eles conheciam bem essa história. Se você quiser, olhe lá, para você ver como a rebeldia vai se alastrando, vai contaminando outros. E eles foram se autocontaminando e contaminando outros. E final da história, o que aconteceu? Pereceram, morreram. Então essa maldade, esse tipo de maldade, qual é hoje a situação que nós vemos acontecendo em todo o mundo? Ganância, soberba, amor à riqueza, rebeldia, rebelião, movimentos para tirar esse, botar aquele, tudo por ganância. 3 tipos de maldade. Temos que estar armados contra essas coisas. Não com arma de fogo, nem com arma branca, mas com a armadura de Deus. A armadura do Senhor, porque somos amados por Ele. Podemos ser também e devemos ser armados para toda essa batalha intensa. Vamos prosseguir. Quais as características desses homens maus que penetravam nas comunidades, na comunidade cristã, semeando os seus falsos ensinos? Verso 16. Esses homens, os tais, são murmuradores. Conhece a palavra murmuração? Aquele que fica reclamando, murmurando. Está calor, está muita chuva, está muito sol, está abafado, está sujo, está muito chique, assim, está muito vermelho, está muito azul, tem muito isso, está muito azedo, está muito salgado, está muito doce. Nunca está satisfeito. É porque o problema não é com as coisas, é lá dentro. Quando lá dentro há um problema, um descontentamento, tudo vai ser ruim. Até um gostoso sorvete de crocante com calda de caramelo fica ruim para o descontente, né? Para o que está satisfeito, ai, como é gostoso comer um arroz com feijão, um ovo frito. Que delícia! Porque dentro há uma gratidão e um contentamento que só Jesus nos traz. Quantas vezes nós comemos em casa, na minha família, quando crianças, quando passávamos por situações de dificuldade financeira, várias vezes aconteceu isso, comíamos polenta com caldo de feijão. Que delícia!
Que delícia! E sempre antes de comer, minha mãe nos levava a orar agradecendo. Por quê? Porque Deus estava dando. E aquilo trazia um calor gostoso no nosso estômago. E nunca morremos de fome, porque o nosso Deus é fiel. E Ele quer que nós não murmuremos, mas que nós sejamos contentes, agradecidos. Estes homens eram murmuradores, descontentes, claro, o murmurador é descontente, andando segundo as suas paixões. A boca deles vive propalando grandes arrogâncias. Olha lá o caminho de Caim, soberba, né? São aduladores dos outros. Você já viu esse tipo de pessoa? Que coisa horrível que é. Adulador dos outros. Por quê? Por motivos de interesses. Que coisa sórdida, né? Que coisa horrível. Por motivo de interesse, não é nem para elogiar, legitimamente encorajar uma pessoa, não. É porque através desse elogio eu posso receber alguma coisa. Então, motivos de interesses. Judas dobra ali nos versículos 12 até o 13, ele dobra o número e ele dá 6 características destas pessoas, atitudes delas. Estes homens são como rochas submersas. Que perigo para os navios, né? Uma rocha submersa. Em vossas festas de fraternidade, ou seja, eles entravam em tudo, no programa da igreja, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Tudo bem, sem vergonha na cara, né? Pastores que a si mesmos se apacentam, visa o seu interesse, não o interesse da ovelha. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Sabe, naquele território de secura, aquela sequidão, de repente uma nuvem, todo mundo se alegra, de repente aquela nuvem bate um ventinho, ela vai embora, acaba. Não era nuvem de chuva, nuvem sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, só folha, não tem fruto nenhum. Duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, e estrelas errantes. Não tem parada, não tem ponto fixo, não tem perseverança, é uma estrela errante. O que está guardado para elas? O juízo de Deus, as quais têm sido guardadas, para essas pessoas, a negridão das trevas para sempre. Vamos finalizar. O que mais Judas coloca aqui? Nós somos amados e temos que estar armados nessa luta. Por quê? Porque Deus é justo. Olha o exemplo na história, a ação de Deus. Porque existem maldades mesmo, olha como eles se comportam, qual é a maldade deles. Porque as características dessas pessoas são perigosas, murmuração é uma coisa perigosa, vai minando, né? vai contaminando, descontentamento, etc. E, finalmente, 3 maneiras de nós procedermos para com essas pessoas. Vamos odiá-las? Julgá-las? Não. A Bíblia manda a gente amar até os inimigos. E aqui Judas fala assim, versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecer-se, compaixão, sem adquirir a sua forma de agir de maneira alguma. Ser compassivo é ser compreensivo, é abraçar a pessoa sem compactuar do seu pecado, de forma alguma. Amar essa pessoa. Pode ser que ela esteja na dúvida, ela esteja recebendo uma carga de mentiras e em que eu creio? Alguém vai com compaixão.
salvando-os, salvai-os, arrebatando-os do fogo. É claro que essa salvação aqui não se refere à salvação da cruz, esta é feita pela única pessoa, Jesus Cristo. Mas se Deus usar você para ministrar a verdade no coração de alguém que está na dúvida, você está salvando, livrando esta pessoa de cair no erro dos falsos mestres. E ela está sendo arrebatada do fogo. Que fogo? O fogo eterno. E o versículo 23 continua, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos, pacientes. O nosso Deus é Deus justo e compassivo. Ele tem uma compaixão tão grande, Ele olha para nós e vê a nossa miséria, vê as nossas lutas, vê o perigo que está pertinho de nós, falsos ensinos. Hoje, nos nossos dias, é um tempo de novidades, né? E tem tanta gente que vive catando novidade na palavra de Deus e inventando coisas que não estão aqui. A palavra de Deus nunca será alterada e não precisa de alteração. Ai daquele que alterar uma vírgula, uma palavra deste livro, ele está completo, ele é a completa revelação escrita de Deus. E quando nós nos aproximamos deste livro, obedecendo à orientação do Espírito Santo, buscando o entendimento no nosso coração, o Espírito Santo, que é o autor deste livro, vai nos mostrar realidades espirituais tremendas. Esse é o novo de Deus. Novidades humanas? Não, mas o novo de Deus. Esse sim, nós encontramos na palavra todos os dias. Amados e armados para esta batalha. E sabendo já que somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus, por Jesus Cristo. Quero orar ainda com você. Pai Celestial, se houver alguém neste momento que tem sido contaminado, que tem sido atingido por alguns desses falsos ensinamentos que correm com tanta abundância ao nosso lado, ao nosso derredor nestes dias, Pai, nós queremos pedir, salva esta pessoa. Mostra para ela, Senhor, a preciosidade da Tua palavra, a grandeza da Tua palavra, o poder da Tua palavra, da Tua ação, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. No Senhor não existe nem sombra de variação ou mudança. Livra-nos de buscar de nos alegrar e querer qualquer coisa nova para satisfazer o nosso coração. Porque no Senhor Jesus já estão contidas todas as bênçãos que nos fazem felizes, completos e cheios de esperança, de fé, de alegria. Alegria esta que prevalece em meio a situações de conflito ao nosso derredor, em meio às tristezas desta vida, em meio às lutas, em meio às dificuldades financeiras, em meio, Senhor, a enfermidades, nós continuamos firmes no Senhor, cheios de esperança, alegres no Senhor, vitoriosos no Senhor, porque somos amados pelo Senhor, somos guardados pelo Teu poder, como está escrito aqui. E guarda-nos mesmo, Pai, guarda-nos de desvios, guarda-nos de falsos ensinos, guarda a Tua igreja neste país, Pai, neste tempo tão difícil que estamos vivendo, que a Tua igreja volte-se mais e mais para a Tua palavra, encha-se da Tua palavra, seja sal no meio desta sociedade corrompida, seja luz no meio dessas escuridões, dessas trevas terríveis ao nosso derredor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecendo pela armadura do Senhor, pelas armas do Senhor, que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.